A paz do Senhor Jesus, mais um trimestre se inicia e estamos aqui com o currículo da revista de jovens para a segunda lição, que tem como tema, nesse trimestre, Imitadores de Cristo, ensino extraído das palavras de Jesus e dos apóstolos. Nessa segunda lição, nós temos o tema Ser Discípulo, uma jornada de aprendizagem. Você, professor, você que leciona a classe de jovens, é muito importante a gente ter a noção qual o nosso papel e qual a nossa jornada dentro desse trimestre. A começar, é bom que você tenha a interação do currículo do comentarista. O comentarista é o pastor Tiago Brasil, um filósofo, trabalha com jovem há pelo menos 20 anos, é liderança de jovens no seu estado, do Ceará, e geralmente tem uma mensagem muito cristocêntrica. É um professor, leciona uma matéria de filosofia na universidade e tem já uma larga experiência de ensino. Então você, professor, é interessante tentar extrair o máximo do que esse trimestre tem a oferecer aos seus alunos. É importante nós termos isso, porque mensagens cristocêntricas que tenham uma riqueza teológica e, geralmente, uma ortodoxia muito boa, é importante que o professor esteja inteirado do assunto e que ele esteja otimista com o trimestre para que ele possa, assim, passar o máximo de conteúdo possível aos seus alunos. Temos visto que são tempos difíceis, tempos onde as pessoas geralmente estão em busca de holofotes e o jovem está no meio disso tudo. Então hoje nós temos a figura de coach, a figura de influencer e tudo isso dentro dessa linguagem pós-moderna traz uma realidade para dentro da igreja da pós-verdade, onde muita gente tem voz, muitas pessoas estão na tela do celular, nos seus blogs, nos seus canais, e o jovem está em meio a tudo isso. E é muito importante termos uma mensagem cristocêntrica e que tenha conteúdo para que o jovem assim venha a ser atraído a conhecer mais sobre a palavra de Deus. O objetivo dessa lição é explicar o chamado de Jesus para com seus filhos, saber que a vida cristã é feita de escolhas, mostrar aspectos da nossa jornada ao lado de Jesus Cristo. Saiba, você professor, que mais do que meramente explicar um conteúdo de uma aula, você tem a responsabilidade de influenciar. Eu me recordo, há um tempo atrás, quando eu lecionava para a classe de jovens, e a gente é desafiante, claro, porque o jovem geralmente ele ainda está no auge do seu vigor físico e ele ainda, com sua pouca experiência, ele se sente como se tudo fosse inalcançável. E nós sabemos, com determinada experiência da vida, que as coisas vão mudando, que a gente vai amadurecendo e a gente vai tendo uma influência de que a vida não é conforme a gente tem programado na nossa pouca experiência. Então, eu me recordo muito bem que muitas das vezes eu voltava da classe, da escola dominical, muito desmotivado, muito cabisbaixo, porque eram alunos que faltavam, alunos que aparentemente não tinham muito compromisso com a lição. Às vezes ele estava atrás de muitas coisas e aí, final de semana, dormia tarde, então acordar domingo de manhã era difícil. Mas o pouco que eu estava ali dando aula, eu sempre me dedicava àqueles que ali estavam e não tinha eu também a noção de qual era o valor das palavras a qual eu estava semeando no coração daqueles jovens. E eu me recordo que, passado um tempo, eu fui embora da minha cidade natal, me mudei, fui para São Paulo e estive na minha cidade natal e fui convidado a ir pregar numa congregação do campo onde eu congregava. E quem era o dirigente dessa congregação? Era um jovem que tinha sido aluno meu. E eu prontamente atendi o convite. Chegando lá,
a referência que ele fez à minha pessoa, no sentido de como professor na escola dominical, foi algo assim que eu não imaginava. O quão influência eu tinha exercido sobre o coração daquele jovem. E eu saí dali muito regozijante, porque o meu trabalho não tinha sido em vão. Claro, no Senhor a gente sabe que nada é em vão, mas que tinha alcançado um coração e tinha produzido fruto. Então é importante você, professor, estar motivado, estar a par do conteúdo da lição, influenciar positivamente os seus alunos. Também me recordo de uma outra situação onde eu encontrei um professor da minha faculdade muitos anos depois. E encontrando-o, eu pude conversar com ele e me reapresentar, porque é óbvio que ele teria tido inúmeras turmas, não se recordava, e eu falei de qual turma era, e fui dando as referências do que tinha acontecido com aquela turma, aonde nossos colegas estavam, o que tinham alcançado. Eu me lembro que, enquanto eu falava, as lágrimas transcorriam sobre o rosto daquele velho professor. E ele me disse assim: você não imagina a alegria que você me deu. Todo professor, ele tem o seu maior prêmio é em ver o reconhecimento do seu trabalho na conquista dos seus alunos. Então você, professor da escola dominical, saiba você que você vai colher esse trabalho. Por isso é importante que você se sinta motivado. É importante que você seja um agente motivador dos seus alunos. E o mais importante ainda é que você acredite que as palavras que você está falando, elas produzem vida no coração dessa juventude. Uma juventude tão massacrada, de tantas informações, de tanta desinformação, de tanta fake news, de tanto bombardeio midiático. Mais do que nunca, eles precisam confiar em você. Eles precisam acreditar na sua palavra. Eles precisam se sentir motivados a estar no ambiente da escola dominical. E um tema como esse, imitadores de Cristo, um tema que traz a lição discípulos, uma jornada de aprendizagem, é um tema cativante. E você precisa estar motivado para conquistar ainda mais a atenção dos seus alunos. O resumo dessa lição, que deva ser abordado, é que a jornada com Jesus de Nazaré é um convite para a melhoria contínua. É importante você, professor, também dizer aos seus jovens alunos de que não é por um período de fraqueza, um momento de queda, que eles devam desistir. Pois o aprendizado, a jornada com Jesus, ela produz uma melhoria contínua na nossa vida. Quantos de nós, muitas das vezes, a gente cai no erro de esquecer que fomos jovens, às vezes inconsequentes muitas atitudes, errantes, desobedientes e às vezes até rebeldes, mas que num determinado momento nós reconhecemos as nossas falhas, que nós mudamos a nossa estratégia de vida, que nós mudamos o percurso da nossa vida e assim conseguimos conquistar, espiritualmente falando, êxito na nossa caminhada. Assim você deve também dizer aos seus alunos que eles precisam continuar nessa jornada, porque a jornada é de melhoria contínua. Você, professor, deve encorajar os seus alunos a seguir o seu chamado. Hoje, mais do que nunca, o aluno da escola dominical precisa entender que ele tem um chamado e ele deve ser encorajado a esse chamado. Eu vejo muitos jovens hoje sem uma referência do que vai ser o seu futuro ministerialmente, do que será o seu futuro amanhã profissionalmente, do que será o seu futuro nos seus relacionamentos. É uma juventude um pouco perdida e muito confusa nas suas decisões. Mas cabe a você direcionar os seus alunos de seguir uma orientação da palavra de Deus. E que essa orientação, ela vai levar a um caminho aonde trilha um sucesso espiritual, material e também na sua vida sentimental. É importante também você, professor, atentar para as orientações pedagógicas que estão constituídas na sua revista. É importante você ler, é importante você praticar, mais do que nunca. O exercício e a prática regular, elas trazem a perfeição na nossa oratória, na nossa didática e, acima de tudo, enriquecimento do conteúdo.
A introdução dessa lição, ela demonstra que a escolha de servir a Cristo ocasionou uma renúncia imediata. Fale com seus alunos, aborde esse tema, que quando você toma a decisão de seguir a Cristo, isso automaticamente vai ser trilhado um caminho de renúncia. Um caminho de renúncia para aquilo que o mundo oferece. Um caminho de renúncia para aquilo que a carne deseja. Um caminho de renúncia para o erro. E, acima de tudo, para o pecado. E até é interessante você trazer exemplos bíblicos sobre isso. Um exemplo claro é o exemplo de José, que ainda jovem, foi levado cativo, que teve a sua vida totalmente deturpada daquilo a qual ele esperava. E eu me recordo de um texto onde José estava diante agora da mulher de Potifar, prontamente a cometer um erro. E José disse, se tal coisa fizesse, cometeria um erro contra o meu Senhor, mas acima de tudo, cometeria um pecado contra o meu Deus. José tomou a decisão de ser fiel a Deus, de ser fiel ao seu Senhor. Assim você deve também trazer exemplo para que o jovem, seu aluno, seja encorajado a renunciar à prática do erro e à prática do pecado. É muito importante que você, professor, atente trazendo exemplo para a sala de aula, exemplos práticos, também de histórias, experiências que você teve na sua caminhada. É muito importante o aluno se identificar, ele ter uma identificação no conteúdo, na prática, nas decisões tomadas, seja por você, professor, ou de algum caso que você conheça. O primeiro subtópico, ele traz o título, é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. Somente em meio à perplexidade do poder de Deus para aceitarmos o convite do ministério. É óbvio, não há lógica humana em aceitar o convite como os discípulos aceitaram. Se nós formos observar, eles abandonaram tudo e seguiram a Cristo. Mas houve uma transformação extraordinária na vida deles. E mediante essa transformação, mediante a manifestação gloriosa de Jesus na vida deles, eles atenderam o chamado. É importante que você frise isso para o seu aluno. Que a renúncia, ela produzirá um efeito futuro na sua vida. Mas a caminhada, ela produzirá efeitos extraordinários hoje. Basta que seu aluno esteja disposto a renunciar e a seguir de tal modo, de coração a Cristo. O que falta hoje na igreja, em muitos sentidos da nossa vida, é termos o conhecimento correto de Jesus. Porque se tivéssemos, porque hoje você sabe muita coisa. Você vê que há muitas teorias, há muitos métodos disponíveis. Então, o jovem está perplexo de tanto de coisas, né? De oba-oba. Mas o mais importante é que ele precisa ter conhecimento de experiências com Deus. Experiências que venham transformar a sua vida cristã. É importante que você frise isso. O amor nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu. A luz do Evangelho lhes foi apresentada. Frise sobre isso. Que quando a luz do Evangelho é apresentada a qualquer vida, não há como se tornar indiferente. O reino foi manifesto. Jesus manifestou o reino. E o reino de Deus, uma vez manifesto, eles aceitaram esse convite e renunciaram a tudo. Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É uma frase que eu gosto muito e é um tema para a nossa vida. Incentive o seu jovem a isso. Não que ele se sinta incapaz, mas que ele tenha convicção de que o chamado dele será capacitado não pelas suas faculdades mentais, mas pelo poder de Deus. Que o próprio Deus é quem vai o capacitar. O convite para o servir o reino. Pedro, André, João e Tiago, simplesmente eles foram. Eles seguiram o convite. Porque a manifestação do reino, uma vez posta a eles, e eles não ficaram indiferentes a esse chamado. E seguiram o mestre. A vida é feita de escolhas. No tópico 2, você vai tratar, junto com os seus alunos, junto com a sua classe,
que tudo na vida é feito de escolhas. Levantar de manhã cedo, sair debaixo da coberta e ir para a escola é uma escolha. Se vai tomar banho, tomar café, ou se não vai fazer nenhuma dessas coisas, é uma escolha. E todas as escolhas têm consequências. Se eu decido não sair debaixo da coberta, a hora vai passar. Eu vou perder a aula. Talvez eu vou perder o horário do emprego. E tudo isso terá uma consequência. É um conteúdo de aula perdido, é um dia de serviço falho, e tudo isso trará consequências para a sua vida. Então é importante que você trabalhe esse tema com seus alunos, trazendo para o cotidiano deles para que eles venham entender que tudo que você faz também na casa do Senhor, tudo que você faz na igreja, tudo que você produz no reino, tudo aquilo que você toma como decisão, até de não produzir, trará uma consequência para a sua vida. Subtópico 1. Sempre existe uma escolha. O caso de José também retrata sobre isso. Ele escolheu fazer a coisa certa. Ele escolheu não errar e escolheu não pecar. É importante que você traga isso à luz aos seus alunos, principalmente uma geração tão perdida de valores, tão desprezada de alicerces morais, uma geração que não reconhece a voz de pai e mãe, uma geração que não reconhece a voz da sua liderança. É importante que tragamos para o ambiente da escola bíblica dominical o sentido que a vida, ela exige de nós escolhas. E que essa escolha, por mais que não seja acertada, ela pode ser revista. São muitas pressões que tentam sabotar o nosso relacionamento com Deus. Você, professor, traga isso, traga a experiência da sua própria vida. Quantas das vezes o inimigo não colocou pratos à sua frente, que tentou sabotar, minar a sua fé? É importante que seus alunos sejam encorajados a entenderem, a compreenderem que não é normal ter uma vida inconsequente. Não é normal escolher o erro e estar confortável. É importante, professor, que nós estejamos aptos a ensinar, mas acima de tudo, a transpirar exemplo. Não é somente uma mera aula que o professor ou professora estará lecionando. São palavras que serão transmitidas, mas acima de tudo, exemplos precisam ser seguidos. E você é esse motivador. Jesus só conseguiu atrair seus discípulos e seus seguidores porque ele vivia exemplificando, ele vivia dando um testemunho daquilo que ele falava. Então saiba disso, você tem uma grande responsabilidade de estar incentivando seus alunos, de estar inspirando a ser como você, ou assim como ele queira, mas que ele tenha ferramentas para tomar as melhores decisões. A natureza missiológica da vocação. Olha, nos tempos de hoje, de tanto egocentrismo, de tantas filosofias vãs, professor, você precisa mergulhar no sentido do cristianismo e passar para a sua turma que o cristianismo, ele não tem uma base egoísta. Pelo contrário, o cristianismo, ele exige de nós uma renúncia do egoísmo e, acima de tudo, que nós tenhamos no coração o desejo de compartilhar com a nossa vida e com as nossas atitudes o amor de Deus. Esteja preparado para as renúncias, é o subtópico 3. Explique a seus alunos que o prêmio do Evangelho é a inimizade com o mundo. Não podemos ser amigos do mundo e amigos de Deus. Vamos desagradar a Deus se formos amigos do mundo. Mas é claro, sucinta o tema, traga a luz para que o debate venha à tona. Porque os seus alunos provavelmente são frequentadores de ambientes seculares, como a escola, como a faculdade, como o trabalho. E tudo isso precisa ser posto em prática. Ele precisa entender que a sua vida requer
que as suas decisões sejam tomadas baseados na renúncia com o curso desse mundo. E a renúncia com o curso desse mundo é estar agradando a Deus, é seguir o chamado, é seguir o ministério. A nossa jornada ao lado do Mestre é o tópico 2 da nossa lição. E o subtópico é: por que era necessário segui-lo? Porque viver com ele é inexplicável. Mais uma vez eu enfatizo, traga experiências. Experiências de pessoas que experimentaram o inexplicável de Deus, o sobrenatural. E ele quer isso também para a vida dos seus alunos. Fale com eles, inspire-os, para que eles venham buscar a sua experiência com Deus. No subtópico 2, a dinamicidade da proclamação do reino. O cristianismo não pode ser uma lata vazia. O cristianismo não pode ser uma idolatria a famosos, uma busca pela fama. Não, pelo contrário. O cristianismo ele precisa ter conteúdo. E só tem conteúdo quem busca. O cristianismo precisa ser uma renúncia à fama. Muito pelo contrário do que o mundo prega. Mas hoje também, dentro das nossas igrejas, nós estamos inundados com essa comunicação, com esses pseudos ídolos, com esses pseudos famosos numa tela de um celular, de um canal de YouTube. Então, explane aos seus alunos, faça-os entender de que o evangelho ele caminha contrário a esse sentido. No subtópico 3, aprendendo no caminho. Aborde com os seus alunos que o aprendizado vem pela caminhada com Jesus. É caminhando com Jesus que ele vai aprender. Encoraje-os a trilhar esse caminho, encoraje-os a seguir por esse caminho. Que não vamos aprender isso na sala de aula. A sala de aula é o pontapé inicial, mas que eles precisam ter uma rotina diária de vivência com Deus. Eles precisam ter uma rotina cristocêntrica em suas vidas, para que no caminho eles possam ir aprendendo. Que no caminho eles possam se deleitar com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. E concluindo essa lição, nós precisamos fechar o raciocínio e dizer que toda renúncia, se comparada aos benefícios do relacionamento com Jesus, se tornam fúteis e banais. Tudo aquilo que aparentemente o seu aluno, na sua vida, no seu cotidiano, abriu mão de exercer, abriu mão de fazer em prol do reino de Deus, saiba você de que ele ganhou, ele frutificou e, acima de tudo, ele ganhou o melhor e abriu mão daquilo que era fútil. Ele valorizou a sua vida, ele enriqueceu o seu chamado, ele enriqueceu o seu ministério e as demais coisas se tornaram banais, se tornaram fúteis. Então, querido professor, tenha uma ótima aula, explane o tema e transcorra as palavras que fluam do seu coração. Eu costumo dizer que a escola dominical, ela não é somente uma classe de aula, mas ela é uma multiplicação do discipulado de Cristo. Seja você um motivador dos seus alunos. Seja você um verdadeiro discípulo que inspire aos seus alunos ser um exemplo de cristianismo, de cristão. Que Deus os abençoe e tenha uma ótima aula.